será que realmente não funciona ou será que a gente não está querendo jogar energia e fazer isso acontecer? Eu não tinha pensado nisso, né? Faz uma diferença. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou Rafael Torales. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Rafa. Bem-vindo, Marcelo. Hoje a gente está com um convidado especialíssimo, Marcelo. Poxa, eu sempre falo, né? Todos os convidados são especiais, né? Todos são, né? Uhum. Todos são. João, deixa eu falar uma coisa antes de você fazer essa apresentação, cara. Eu estudei na Inglaterra, né? E aí a gente aprende o negócio dos símbolos, né? Uhum. E aí eu vejo você fazendo o símbolo. Isso aqui, ó, esse símbolo que você faz, você sempre É faz ok, isso. é ok. Ok. Na Inglaterra isso é ok. Para quem faz curso de mergulho, isso aqui é ok, né? Inclusive eles têm essa propaganda lá, o HSBC fazia essa propaganda. Ele falava, isso aqui em qualquer lugar do mundo é ok, quando você está mergulhando é ok, quando você está pulando de paraquedas é ok. Mas no Brasil... É tão... Mas é assim, Marcelo. Aí eu vejo você fazendo assim, aí eu lembro da propaganda e falo, pô, João, tá desconfortável isso. Ô, Marcelo, não me quebra, aí é sacanagem. Eu não sei onde é que a gente estava ouvindo esses dias também, que ele estava falando da diferença da sim e da sim. Enfim, é um outro papo. Beleza. É um outro podcast. Mas enfim, hoje a gente está com um convidado muito especial, um cara que ele fez parte por algum tempo do grupo de mentoria que a Aline participa, que é o Insider, e eles se conheceram lá. O Marcelo também vai contar um pouquinho sobre como conhece a empresa dele. Mas enfim, hoje a gente tem aqui o Rafael Torales, cofundador e estrategista de produtos na Officeless, uma plataforma digital que ajuda líderes a adotarem o trabalho remoto e criarem equipes mais produtivas, engajadas, realizadas, independente de suas localizações. Vamos falar daquele famoso trabalho remoto, home office. O que é cada uma dessas coisas? Funciona ou não funciona? Marcelo vai trazer um monte de contexto aí, né, Marcelo? E o Rafa, especialista no negócio, vai falar um pouquinho pra gente. Marcelo, conte um pouquinho como é que você conhece o Rafa. Que legal. Eu conheci o sócio do Rafa num evento, acho que foi no Fórmula de Lançamento. Acho não, foi no Fórmula de Lançamento. Que sim. A gente fez uma conexão lá e depois a Aline entrou no Insider, o Rafa entrou no Insider e aí o Rafa mora em Floripa e aí a conexão ficou mais forte, né? E por que eu trouxe, né? Por que eu falei, vamos trazer o Rafa, né? Boa, porque a gente aqui no EAG está enfrentando alguns dilemas. Alguns desafios. Alguns desafios. Então, o que aconteceu? Na origem, eu, Marcelo Germano, sempre gostei de trabalhar no meio das pessoas. Então, sempre trabalhei presencial. A gente tem, eventualmente, alguns prestadores de serviços que trabalham remoto, eventualmente eu trabalho de casa, mas na origem eu sou presencial, né? Gosto do calor, gosto de entrar na sala, eu tenho meus rituais, as pessoas gritam, eu entro na sala e falo, quem tá feliz levanta a mão, fala eu, fala eu. Quando bate meta, a gente bate sino, quando faz um negócio, a gente vai ali no nosso café e comemora, eu gosto dessa parada toda. Aí veio a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Foi todo mundo pro home office, a gente manteve as nossas comemorações, a gente fazia happy hour remoto, trabalhava todo mundo remoto, né? Porque foi meio que forçado a isso. Eu até fiquei mal um tempo de trabalhar no começo estava funcionando, depois eu percebi que, cara, eu trabalhava muito mais, eu acho que ficou desequilibrado para mim, sabe? Entendi. Trabalhava muito mais quando eu estava remoto do que no presencial, ficou desequilibrado. Aí você tem a comunicação, né? No dia a dia, você precisa falar com o João, levanta, eu vou lá e falo, João, vamos trocar uma ideia, né? E aí, quando estava no remoto, cara, foi difícil. Beleza, a gente se adaptou a isso, passou a pandemia. A gente ficou 100 dias com toda a equipe do EG remoto, sem ninguém voltar pro escritório. 100 dias. E aí depois a gente voltou naquele esquema híbrido. Isso, aí a gente voltou, aí depois teve um monte de gente pegando Covid, eu peguei, o João pegou, né? Todo mundo pegou. E aí, enfim, a gente tá se adaptando aqui. E agora o que eu percebo no mercado? Muitas profissões que eu quero contratar, as pessoas só aceitam se for
remoto ou home office, a gente vai entender qual que é a diferença do remoto e do home office. Muitas pessoas só aceitam se for desse jeito, então a gente às vezes tem um bom profissional, nota 1000, e aí a gente não consegue contratar porque a gente não tem essa expertise, né? Mas eventualmente a gente tem algumas pessoas hoje, PJ, trabalhando remoto pra gente, não são exclusivas, e trabalham remoto. Mas eu vejo que eu tô perdendo oportunidade. Em algum momento eu vou ter que criar essa cultura, fundir a cultura do presencial com home office, e aí eu quero aprender com quem entende. Então eu trouxe o Rafa aqui para ele fazer uma mentoria pra gente. Boa, né? O legal de ter podcast é isso, né, João? É, exatamente. Cara, a gente faz mentoria gratuita, né? Thiago Reis que fala isso, né? Ele falou que ele aprendeu com o Primo Rico, que, cara, ele tá com algum problema, ele chama alguém pro podcast e vai contando a história e tendo mentoria. Legal. Gratuita. E é Isso é o que a gente tá fazendo. Mas é legal que a mentoria é pra gente, é pra nossa audiência ajuda também. todo mundo de uma vez. Isso que é legal. Então, com vocês, Rafa Torales. Rafa, se apresenta aí, me fala sobre a Officeless. Vamos conversar sobre esse mundo novo, né? Que não é tão novo, né? É novo para alguns, é antigo para outros, enfim. Interessante. Legal. Bom, prazer, né? Super prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho bastante aqui já o podcast da EAG. Então, para mim é um super prazer poder estar aqui contribuindo também aí com vocês, com os comandantes que estão aí nos ouvindo aqui. Eu sou o Rafael Torales, eu venho trabalhando remotamente há mais de 13 anos agora, então assim, a minha história ela começa muito antes da gente pensar num período de pandemia aí como a gente teve que viver agora nos últimos 2 anos. E o que é interessante nessa minha história, né, trabalhando à distância assim, por 13 anos, é que eu já tive em diversos... Eu vivi o trabalho remoto de diversos ângulos, né? Então, eu já fui, digamos, contratado, já fui um liderado dentro de uma empresa de tecnologia. Eu era designer nessa empresa de tecnologia que tinha pessoas trabalhando do mundo inteiro. Então, eu estava morando na Austrália, a empresa era dos Estados Unidos e tinham pessoas em diversos lugares do mundo. Então, diversos fusos horários completamente diferentes. Só do local que eu estava, né, na Austrália para os Estados Unidos, eram 16 horas de diferença de fuso. Então, imagina o tanto que a gente tinha que se adaptar para fazer as coisas funcionarem. E ali eu já comecei a perceber que era possível, sim, trabalhar à distância, trabalhar em projetos criativos, projetos de inovação, trabalhando à distância. Em 2012, eu iniciei a minha própria empresa, né, e era um estúdio de design para a empresa de tecnologia. E aí, como eu já tinha essa experiência do trabalho remoto, eu, né, não tinha como ser diferente. Eu já comecei a empresa já com uma cultura remota ali desde o primeiro dia. E isso foi muito legal para mim, assim, por quê? Porque isso permitiu eu não perder a flexibilidade que eu tinha ganhado ao estar trabalhando remotamente, poder trabalhar de onde eu quisesse, do horário que eu quisesse. Então, era uma coisa que na hora que eu fui abrir a minha empresa, eu falei, eu não quero abrir mão disso. Porque muitas vezes a gente abre a empresa justamente procurando uma liberdade. Sim. E quando a gente começa a formatar a empresa, às vezes a gente vê que a gente está se engessando ali em algumas coisas e eu falei, bom, desde o início eu não quero ter nenhum desse tipo de trava. Então, começar remotamente foi bom por conta disso, mas principalmente porque eu pude contratar pessoas para minha equipe de qualquer lugar do Brasil. Isso já não era mais uma barreira. Todo mundo, Exato. Então, esse é um desafio que vocês acabaram de comentar, que estão tendo aqui justamente agora. Isso, pra gente, a gente já encontrava uma galera de pequenas cidades que você, né, talvez nunca nem pensasse em contratar. E a gente estava trazendo essa galera para trabalhar com a gente. E a gente estava conectando essas pessoas com projetos de inovação, não só de Brasília, porque se eu dependesse de uma... Eu vim de Brasília, né? Eu estou passando um tempo em Floripa agora, mas eu sou originalmente de Brasília. E em Brasília, se você pensa no mercado mais, digamos, de empreendedorismo, empresas, tecnologias, você talvez não tenha tantas oportunidades. E trabalhar à distância já me permitia trabalhar com projetos de inovação em São Paulo, no Rio, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e conectar esses profissionais aqui a esses outros locais. Então, assim, tudo isso já fazia a gente entender que trabalhar à distância era uma possibilidade, funcionava, dava para ser produtivo, dava para trabalhar em projetos criativos dessa forma. Mas um grande desafio que a gente sempre teve, assim, foi de como criar uma cultura forte trabalhando à distância. Eu acho que esse é o grande talvez, desafio. Mistério, né? Eu acho que são vários, né? É o desafio de criar uma cultura, é o desafio da produtividade, é o desafio da entrega, né? É o desafio da conexão que gera entre o time. São vários os desafios. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha, tá? Porque assim, eu acho que isso pode ter a ver
com o fato de eu ser mais velho, né? Então, eu tenho 48, daqui a pouco vou fazer 49. Pode ser com isso ou não. Talvez pessoas que sejam mais novas também pensem igual eu penso, né? Então, não dá para ficar encaixotando isso. Mas na minha cabeça, quando você fala, pô, quando montei minha empresa já começou remoto. Como na minha cabeça, né? Eu sou de uma época em que as pessoas montavam, o orgulho do dono da empresa era falar sede própria. Exato. Eu não pago aluguel para ninguém. Esse era o orgulho, tá? Então, eu sou dessa época, né? Eu nunca tive sede própria, mas durante muito tempo eu pensei, um dia eu vou ter uma sede própria. Hoje eu entendo que não vale a pena imobilizar capital em sede própria. Enfim, mas sede própria era o orgulho. Ah, eu tenho sede própria, né? Sim. Aí quando você não tem uma empresa que tem um escritório, nem que não seja próprio, nem que não seja alugado, dá a impressão que não tem empresa para mim, né? Ah, montei a empresa, ela já era remota, eu trabalhava remota, as pessoas trabalhavam remota. Aí você fala assim, dá a impressão que isso é uma empresa? Como que funcionou isso na tua cabeça no começo? Interessante, porque isso é realmente, né? Quando as pessoas querem iniciar uma empresa, a primeira coisa que você pensa é onde vai ser o escritório. Sim. Né? E você já pensa em como você vai decorar aquilo e tudo, né? E muitas vezes a gente até se pega falando essas coisas. Ah, antigamente era tudo home office, agora finalmente eu tenho uma empresa, agora eu tenho um escritório, etc. Então a gente tem essa imagem de que para a gente ter uma empresa de sucesso, a gente precisa de um escritório. E eu, quando iniciei a empresa, na empresa anterior, a gente chegou a montar um escritóriozinho, e esse escritóriozinho era meio que no centro da cidade, era o clássico ali. E a gente começou a montar um time e fazer com que esse time fosse para lá, também nessa intenção de, beleza, a gente vai ter uma empresa e as pessoas vão para lá. E quem disse que elas iam? Porque elas já começaram a trabalhar com a gente remotamente, à distância. E a gente, quando iniciou a empresa e a gente montou esse escritório, a gente falou, pô, beleza, agora a gente tem um espaço, a gente pode trabalhar junto. E as pessoas já estavam, né, desenvolvedor, designer, já estavam assim, não, mas eu trabalho bem daqui, tá tranquilo. E a gente estava com aquele espaço e as pessoas não frequentando tanto assim aquele ambiente. Até a gente chegou no momento e falou, cara, a gente não vai ter mais esse espaço aqui. E na nossa outra empresa, a gente chegou no momento que a gente falou, a gente quer ter sim uma sede. E a gente montou a sede. Só que a hora que a gente montou essa sede, o que a gente falou? Primeiro, ela não vai ser no centro da cidade. Ela vai ser num local afastado, um local tranquilo, que a gente não pegue trânsito para chegar lá, que seja perto de um parque, etc. E eu acho que a segunda coisa, e essa foi a essencial, a primordial para a gente, foi o escritório, ele é uma opção para as pessoas. Quem quer ir para o escritório, quem quer estar naquele ambiente, ele vai estar lá disponível. Se você não tem um local para trabalhar bem em casa, você pode ir para o escritório da empresa. Se você não quer ir para um coworking, você pode ir para o escritório da empresa. Mas se você quiser trabalhar de casa e você se sente bem assim, tá tudo bem. E para as pessoas que não estavam na nossa cidade, que era Brasília, elas poderiam trabalhar de qualquer lugar. Então a gente ficou por 7 anos tendo esse escritório em Brasília, mas ele era 100% opcional para as pessoas. Então, acho que aí a gente já começa a ter uma certa virada de chave, de a gente olhar que a gente tem esse ambiente, ele pode ser uma ferramenta para a gente em diversas situações, mas ele é muito mais uma opção e não uma obrigação para a gente no dia a dia. Legal. Caramba. Mas eu acho que tem que ter uma mentalidade, né? A mentalidade é diferente, né? Eu fico Uma educação, pensando, né, Marcelo? eu fico pensando, será que trabalhar home office ou remoto é porque tem uma diferença? Vamos explicar a diferença. Eu ia home fazer office e essa remoto. pergunta agora, né? Pra gente começar e o público entender um pouquinho do que a gente tá falando. A gente tava tendo uma conversa prévia e você tava explicando, olha, home office é diferente de trabalho remoto, ou enfim, quero que você explique essa sopa de letrinhas que a gente tem. Trabalho remoto, híbrido, home office. Explica para quem tá escutando a gente e para nós também, né, Marcelo? Pra gente entender de uma vez por todas o que é, o que não é, como que funciona. Legal. A gente sempre gosta de ser quase que bem enfático em relação a isso, de que trabalho remoto não é home office, né? Então, assim, home office ele é uma ótima opção caso você trabalhe bem de casa, isso funcione para você, né? Então, ele acaba sendo uma das possibilidades. Mas a melhor definição que a gente tem, digamos, que a gente gosta sobre o trabalho remoto é permitir que as pessoas trabalhem do local que elas se sentem mais felizes e produtivas. Qualquer lugar. E se trabalhar de casa for esse local para você, tá tudo bem. Para outros vai ser trabalhar do escritório, assim como o João falou, eu prefiro vir para o escritório. E tá tudo bem também. E eu acho que isso é legal, quando a gente começa a entender que ir para o escritório tá tudo bem, trabalhar de casa tá tudo bem, ir para um coworking tá tudo bem, trabalhar de uma outra cidade talvez durante um tempo. E no Starbucks tá tudo bem. Tá tudo bem. Nos Estados Unidos eu vejo muita gente trabalhando no Starbucks, muito louco. Isso é muito legal, é uma cultura super legal. E aí, mas o que é interessante disso? É quando você começa a entender de que
mesmo para as pessoas que adoram estar no escritório, querem estar no escritório de segunda a sexta, de 8 às 18, muito provavelmente essas pessoas vão estar trabalhando com alguém à distância no seu dia a dia. Então, aquela pessoa, ela adora estar lá, mas ela mesma ela vai estar trabalhando à distância também. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver de que se tem uma pessoa na nossa equipe que está remota, a verdade é que todo mundo está remoto. Né? E aí a gente começa a ter esse olhar de que o remoto não é o local das pessoas, mas sim a mentalidade de uma determinada equipe. Porque a partir do momento que a gente tem que estar trabalhando com pessoas à distância no nosso dia a dia, não é só quem está fora que precisa se adaptar. Quem está no escritório precisa se adaptar para trabalhar com essas pessoas no dia a dia. E aí a gente começa a ter que fazer uma série de alterações na nossa cultura, nos nossos processos, na nossa infraestrutura, tudo isso para que a gente consiga contemplar as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora do escritório. Só que aí a gente começa a vir para o famoso formato híbrido, né? Que é o formato mais falado agora. E se você perguntar para qualquer empreendedor nesse pós-pandemia, qual que é o formato que você vai adotar? O que eles vão responder? Híbrido. O híbrido, é claro. Mas é engraçado, porque por que desse pensamento do híbrido? Porque se a gente pensa num pré-pandemia, aí você pensa, a grande maioria das empresas trabalhavam 100% presencial. Então, era o que a gente estava acostumado a fazer, a gente já veio trabalhando dessa forma. Quando você pensa no momento de pandemia, a gente foi para o outro extremo, 100% remoto. A gente nem tinha a possibilidade de ir para o escritório porque a gente tinha que estar afastado, né, uns dos outros. E quando a gente vem para esse momento pós-pandemia, a gente fala, pô, legal, agora eu vou aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu já sabia fazer de um jeito, eu aprendi a fazer de outro durante a pandemia, agora eu vou juntar os dois. Mas é aí que vem o grande desafio. Porque quando a gente estava no 100% presencial, estava todo mundo vivendo uma coisa. Quando a gente foi todo mundo para o 100% remoto, estava todo mundo vivendo a mesma coisa, mesmo que nos perrengue todo mundo. Então, se está todo mundo no perrengue, está todo mundo junto para querer solucionar esse perrengue. Sim. Agora, quando a gente vem para o híbrido e talvez quem está no escritório não esteja tendo tanto perrengue assim, as coisas voltaram a funcionar ali, digamos bem, o que eles já estavam acostumados. Mas quem está fora não se sente pertencente, não sente que contribui da mesma forma, não sente que às vezes tem as mesmas possibilidades de crescimento aqui dentro. Eu ia falar sobre isso. Eu tenho muitas perguntas, né? Esse podcast aqui. Cara, eu tenho tanta pergunta. E uma das perguntas que eu tinha era isso, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, algumas pessoas trabalhando remoto, e aí às vezes, será que essa pessoa que está trabalhando remoto, ela se sente pertencente à equipe, né? Quem trabalha no EAG a gente chama de EAGênio. Será que ela se sente um EAGênio, né? Aí, essa é uma questão, né? As pessoas se sentem pertencentes ou não, como que é a cultura, e então isso é um dos pontos, né? Que eu queria falar. Mas, antes de entrar aqui, a gente estava falando, você falou que tem pilares para funcionar isso daí, né? Queria entender quais são esses pilares, como faz para que todo mundo se sinta pertencente à cultura dessa empresa. A comunicação é um negócio muito importante, né? No dia a dia, quando você está no presencial, chega e fala, e aí, João? Chega aí, quero falar um negócio com você, né? No trabalho remoto ou no home office, enfim, não é bem assim, aí você tem o que é o trabalho síncrono, assíncrono. Então, vamos lá, primeiro vamos falar desse lance. Quem está remoto se sente pertencente à empresa? Ou o que a empresa precisa fazer para que quem está remoto se sinta pertencente à empresa? Legal, vamos nessa. Então, aí a gente já toca no primeiro pilar, né? O primeiro pilar que a gente fala de uma equipe officeless, né? Ou seja, uma equipe que trabalha à distância de forma ali profissional. E isso é muito importante a gente entender, né? Porque quando a gente pensa durante a pandemia, qualquer empresa, qualquer organização poderia dizer que estava trabalhando à distância. Só que é muito diferente a gente trabalhar à distância investindo, né, numa cultura remota, fazendo isso de forma intencional. Outra coisa é a gente trabalhar à distância se virando nos 30 e usando os recursos que a gente tem. E muitas das organizações, elas talvez não investiram tão intencionalmente em trabalhar à distância de uma forma realmente legal, o que trouxe uma série de efeitos colaterais, né? As pessoas tendo burnout, vários problemas de cara, eu trabalhava saúde feito mental, louco, home trabalhando office, muito cara. mais, você não ter noção Muito mais de mais, quanto tempo, é. se sentir conectado 24 horas. Então, tudo isso são, às vezes, efeitos colaterais de que a gente talvez não investiu tão intencionalmente em criar uma cultura realmente remota. Porque o que aconteceu também durante a pandemia é que a gente não sabia quando ia acabar. Então, por isso, a gente ficava postergando investir nisso. Porque a gente falava, não, vão ser 2 meses e a gente volta. De repente eram 6, de repente era 1 ano, de repente
repente a gente já estava voltando e teve que retornar. E Sim. tudo isso, para quem a gente não se preparava, a gente gerava ainda mais ansiedade por não estar preparado para isso. Então, eu acho que esse é um grande ponto, né? Como que a gente tem certeza que a gente está fazendo isso de uma forma legal? E a gente acabou criando esses 5 pilares aqui. E o primeiro pilar é justamente a mentalidade remote first, né? E aí eu sei que vocês não gostam muito de falar palavras em inglês aqui, Não. mas basicamente o que quer dizer a mentalidade remote first? É a gente priorizar a experiência de quem está remoto primeiro. E isso tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, né? De que a gente entender que se num time uma pessoa está remota, na verdade todo mundo está remoto. A gente precisa se preparar, todo mundo, dentro ou fora do escritório, precisa se preparar para que isso aconteça. Só que o que acontece muitas vezes quando a gente fala do formato híbrido? O formato híbrido, a gente tem como se fossem 2 possibilidades. A gente tem um formato híbrido que ele é totalmente dependente de um escritório. Então, também usando termos em inglês, mas a gente pode depois ir traduzindo, é o que a gente chama de office first, ou seja, a gente prioriza a experiência de quem está no escritório primeiro e dá um jeito de contemplar as pessoas que vão ter que trabalhar à distância com a gente, porque não tem outra possibilidade. Aquela pessoa não vai se mudar para a nossa cidade, às vezes ela está em grupo de risco ainda, não quer voltar, alguma coisa assim. Então, a gente vai voltar, a nossa cultura ela é das pessoas estarem no escritório, a gente vai priorizar em criar nossos processos, nossas ferramentas, nossa estrutura para quem está aqui, e a gente vai dar um jeito de contemplar quem está fora. Já no Remote First, a gente inverte essa lógica. A gente cria uma experiência que funcione independente de onde as pessoas estiverem. E se a gente quiser ter um escritório, beleza. Ela é uma opção ali para as pessoas frequentarem aquilo, mas ela não é uma obrigação. A pessoa ela teria as mesmas condições de promoção, de ter acesso a conteúdo, de poder participar de conversas, etc., independente de onde ela estivesse. Então, a gente começa a ter esses 2 modelos. E é muito interessante porque quando a gente começa a olhar para isso daqui, é fácil a gente ver que num modelo onde a gente está focado, ainda dando prioridade para o escritório, é muito fácil a gente acabar criando 2 culturas. Porque a gente vai ter a cultura de quem está indo para lá e a cultura de quem está ali quase que meio que acompanhando o que está acontecendo lá dentro. E uma coisa que exemplifica muito esse cenário é você pensar naquelas mesas de videoconferência, né? Então a gente fala, beleza, agora a gente vai investir, né, numa cultura aqui de trabalho remoto, então a gente vai criar uma super sala de videoconferência. E aí o que acontece? Fica todo mundo em volta aqui da sala e algumas pessoas meio que acompanhando ali pela televisão, pela webcam. E aí, quando você vê a pessoa que está lá na webcam, ela está tentando acompanhar toda uma discussão que está acontecendo aqui em volta. Mas às vezes eu estou falando com o João aqui, às vezes eu falo uma piadinha aqui, a gente fica rindo e aí quem está lá fora não consegue pegar. Então a galera está fazendo um esforço gigante para tentar acompanhar o que está ali, às vezes levantando a mão aqui e não sendo ouvido, porque aqui eu posso te bater e eu tenho sempre a prioridade na fala. Então, isso são coisas que a gente já vai criando essa certa diferenciação. Essa é a primeira coisa que eu ia falar. Porque... Mas isso a gente faz, né? Nas nossas reuniões de segunda-feira, normalmente eu estou em casa, não estou aqui. Uhum. Né? E as pessoas estão no escritório, porque eu faço a live de manhã, aí não dá tempo de eu fazer a live e chegar no escritório. Uhum. Faço a live, saio da live e já entro na reunião. Uhum. Então a gente faz assim hoje no escritório. Nisso a gente se adaptou. A gente se adaptou ali no grupo do comitê, né? Mas quando a gente tinha que fazer mais reuniões assim, que eram 15 pessoas, 6, 7, a gente consegue se adaptar. Mas a gente tinha um time de 15, na época faz 2 anos, meu Deus. E a gente ia para esse tipo de reunião que tinha 6 no escritório, 5 em casa. Putz, era muito chato. Era muito chato, porque aí a gente não tinha o equipamento certo, não tinha o microfone onde conseguisse captar muito bem o áudio de todo mundo. Aí colocava o computador no meio, não via a pessoa que estava aqui do lado. Então a gente viveu momentos de tensão e era a principal pergunta que eu ia te fazer. Como é que eu faço para fazer uma reunião híbrida? Que equipamento que eu preciso ter? Porque... é muito ruim. Tu tá conversando com o pessoal aqui e o cara que tá aqui na TV, ele não tá te entendendo. E aí, às vezes ele fala, a gente não escuta ele. Então, nossa, é uma das coisas mais chatas. Era ou vamos fazer todo mundo no Zoom ou vamos fazer todo mundo presencial. Sim. Mas eu diria que esse é o caminho, assim, né? Então, por exemplo, um dos casos de um dos nossos clientes, né, que a gente leva no treinamento em company, que foi a Cato, ele já estava no caminho de ir criar grandes salas de videoconferências para fazer, né, esse tipo de reunião que ia ser híbrida, etc. E depois que a gente foi conversando e mostrando os possíveis efeitos colaterais daquele caminho, eles começaram a entender, para a gente não faz sentido investir em grandes salas de videoconferência. Talvez faça muito mais sentido a gente, já aproveitando que a gente vai fazer uma reforma
reforma do escritório, a gente investir mais em cabines, porque quando a gente faz essas cabines, as pessoas conseguem, cada um entrar ali, digamos, na sua cabine, e aí todo mundo, quando entra ali no Zoom, tipo, são várias carinhas, todo mundo igual, como se fosse algo muito mais horizontal do que um local único onde tá em 10 pessoas em volta e uma pessoa tentando acompanhar. Tem até uma foto que saiu no Wall Street Journal esses dias, que é justamente isso, é tipo uma mesa dessa, e aí tá o laptop aqui com uma pessoa só com a mãozinha levantada aqui, e o bicho pegando em volta, e ela tentando. E isso representa muito essa nossa questão de a gente às vezes falar, pô, quem tá fora do escritório não é tão engajado como quem tá dentro. Mas ou será que a gente está criando... a gente não cria um ambiente, né? Exato. Será que a gente está criando o ambiente adequado para que elas consigam? Você falou participar. Um negócio que ficou subentendido aqui, né? E a gente não explorou, que é assim, quem tá fora é promovido? Então, pô, a pessoa tá dentro da empresa, ela quer crescer, tem promoção acontecendo o tempo inteiro. Eu não sei falar sobre a gente, se quem tá fora foi promovido, né? E será que a gente olha para quem tá trabalhando remoto? Será que a gente olha e fala assim, essa pessoa tá trabalhando remoto, tá dando resultado, fiz um PDI com ela, nem sei, faz PDI, ela foi promovida, a gente olha como um funcionário, até a forma de contratação, tempo, né? Eu contrato PJ, eu contrato CLT, são várias as dúvidas, e né? também pensar, né? Será que a gente já tem representações internas que mostram que é possível crescer na empresa estando remoto? Então, por exemplo, quando a gente pensa cargos, né, de gestão, diretoria, etc., já tem alguém na empresa que representa, que está trabalhando remotamente, ou todos esses cargos estão sendo ocupados por pessoas que estão presencialmente aqui? Porque isso já seta uma mensagem, né? As pessoas já cultura, você tem muitas vezes, quando a gente fala de cultura, né, você tem uma cultura que ela não está escrita. É implícita. É implícita, né? No mundo corporativo tem vários mitos e tabus sobre isso, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que eu conheço, não vou falar o nome, enfim, né? Tem coisas que a gente fala o nome, tem coisas que a gente não fala o nome, né? Que quando a pessoa chega num cargo, né, que é o cargo que todo mundo almeja, só tem gente casada ali naquele negócio. Não tá escrito que para assumir aquele cargo tem que ser casado. Casado ou casada. Não tá escrito. Mas... Tá implícito, tá implícito. Os solteiros nunca chegam lá, né? Ou solteiros ou solteiras. Tem empresas que só tem homem na diretoria. Tem empresa que só tem homem na diretoria. Não tá escrito que para ir para diretoria tem que ser homem. Né? Infelizmente, o mundo ainda tem esse tipo de coisa, né? E aí é implícito, mulher nunca vai ser diretora nessa empresa. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, assim, profissional extremamente capacitada, dedicou 15 anos da vida dela numa empresa e saiu dessa empresa frustrada, porque ela percebeu que ela nunca ia ser uma diretora naquela empresa. Não tinha nada escrito, mas era implícito, né? Então, quando a gente pensa numa cultura numa empresa, será que às vezes as empresas que estão querendo se adaptar, implicitamente ela não está falando para quem está fora da empresa, ei, você é um recurso que vai estar aqui, você não vai ser promovido. Será que implicitamente quem está pensando em trabalhar? Eu não tinha pensado nisso, né? Faz uma diferença, né? Isso é o que a gente tenta passar hoje, né? Porque às vezes ele fica um híbrido que ele é meio fake, assim, né? Se você for pensar, porque a mensagem subliminar que vai passando você pode até trabalhar fora do escritório, mas não cresce. Se quer crescer, vem pra cá. É uma dica. Quem tá aqui dentro cresce. Fica quem não hashtag fica a dica. Então, assim, falando dos pilares, pra gente, um primeiro pilar é a mentalidade remote first, porque a gente cria essa experiência, né, de quem tá remoto primeiro, porque se a gente tá pensando em quem tá remoto primeiro, quem tá no escritório vai funcionar também. Porque no final ele é só mais uma opção de local para você trabalhar, assim como poderia ser outro local se você se sentir bem em algum outro ambiente. Esse então seria o primeiro pilar. O segundo que a gente sempre gosta de trazer é a infraestrutura digital, porque a infraestrutura digital é o que vai permitir que o trabalho aconteça de qualquer lugar, né? Se a gente não tiver ferramentas de comunicação, de gestão para fazer as coisas acontecerem, se a gente não tiver forma de fazer a gestão do conhecimento para que as pessoas consigam acessar uma informação rapidamente, tudo isso vai se perdendo e a gente mesmo trabalhando à distância, a gente volta para o imediatismo. Não dá para ter sala de Zoom caindo em 40 minutos, né? Também. Porque você botou 4 pessoas. Free ali, né? Na versão free. Então, é interessante a gente olhar para isso, só que a gente vai um pouco além quando a gente fala de ferramentas digitais. Porque muitas vezes a gente acha que, é só a gente escolher a ferramenta ali e tá tudo certo. Se a ferramenta permite que a gente mande mensagem, gerencie tarefas, etc., tá tudo ok.
Só que a verdade é que muitas vezes a ferramenta que você escolhe para utilizar junto com a sua equipe, ela também influencia na cultura. Ela também, de uma certa forma, ela seta o tom. E isso vai muito até, às vezes, da filosofia que está por trás da forma como aquela ferramenta foi construída. Então, exemplo. Então, por exemplo, uma coisa super básica, né? Mas que com certeza vocês já devem ter experienciado, que é a famosa bolinha verde ali, para a gente saber se a pessoa está online ou se ela não está online. Então, isso, de uma certa forma, a gente está olhando, né? Se você trouxer para um ambiente físico, é como se a gente estivesse olhando. As pessoas estão no escritório ou não estão no escritório, né? E isso traz um certo olhar, né? Para eu saber se aquela pessoa está online, se ela está trabalhando ali de 8 às 18, está cumprindo tudo certinho. E quando a gente fala muitas vezes do formato do trabalho remoto, a gente está tentando trazer cada vez mais autonomia, cada vez mais flexibilidade para as pessoas. E isso, né, pensando assim em algo mais profundo, é a gente realmente começar a dar a possibilidade das pessoas terem mais autoconhecimento e entender, cara, eu não funciono tão bem assim de 8 às 18. Às vezes eu prefiro acordar mais cedo, às vezes começar a trabalhar 6 horas da manhã que não tem quase ninguém, eu não vou ter, às vezes, ninguém me perturbando ali, eu vou conseguir ficar altamente focado, e às vezes eu trabalho o dia, acabo o dia um pouco mais cedo, ou não, eu prefiro começar o dia mais tranquilo, já fazer um esporte pela manhã, e eu começo meu dia 9, 10 horas, e aí vou até mais tarde. Então você começa a ter essa diferenciação, fora quando você começa a ter pessoas até em fuso horários diferentes, que onde naturalmente o horário já vai estar meio desincronizado. Então, eu tenho um amigo, ele é diretor numa empresa, enfim, um cargo alto da empresa, e ele tem opção, né? Ele pode, enfim, trabalhar na casa dele ou ele pode ir no escritório. E ele se adapta muito bem a isso. Ele começa às 5 da manhã. Ele fala, cara, eu começo às 5 porque quando os caras começam às 8 eu já fiz tudo que tinha que fazer, eu tô na frente deles. Eu tô assim, né? Ele fala isso. Só que é o seguinte, quando dá meio-dia ele para, aí ele vai pra academia, ele vai fazer uma série de coisas, leva os filhos na escola, enfim, né? E aí ele volta depois das 6. Interessante. Ele volta depois das 6. Então ele tem essa flexibilidade de fazer isso, né? O que na minha cabeça, às vezes, talvez não encaixe, né? Talvez não encaixe, né? Enfim, de repente, ó, imagina, eu sou dono da empresa, aí o cara tem um trabalho remoto, aí quando você vai ver 2 horas, aí o cara vai lá e posta que tá na praia de boa. Aí você vai olhar e falar, não é possível, né? Aí a gente tem que lidar com isso daí, né? Isso é bem pesado, né? Então, porque a gente vai olhando, pô, eu tô aqui me matando de trabalhar e o cara tá na praia. Pô, a gente passando por essa dificuldade aqui agora da empresa e é 2 da tarde o cara tá na praia. Ai, não funciona, Isso né? não quer dizer que o cara é vagabundo, mas a gente encaixota isso num jeito de trabalhar, né? Então, isso acaba sendo um olhar, né? Porque se a gente está focado no resultado, o que a gente vai estar medindo no final a gente está alcançando aquele resultado ao final daquela semana, por exemplo, Cara, né? Que a gente botou e etc. Só que eu sei que é difícil, né, olhar para isso, mas é interessante. Mas vale lembrar de que isso é um nível, é como se a gente fosse falar níveis de maturidade do trabalho remoto. Esse é um nível altíssimo. Muitas empresas talvez não vão querer chegar lá por opção, mas é aquilo que a gente vem falando, que é quando a gente já começa a bater no terceiro pilar. Um terceiro pilar, né, é a gente começar a ter uma comunicação assíncrona por padrão. Né? E o que é uma comunicação assíncrona por padrão? Isso, explica. Né? Para entender o que é assíncrono, tem que entender que é síncrono. Exato. Né? E a gente é interessante, né? Porque quando a gente pensa na comunicação síncrona, ou seja, a comunicação em tempo real. A gente mandou uma mensagem ali, a pessoa respondeu. Eu liguei para alguém, já estou falando com ela ali imediatamente. Eu chamei no Zoom, já estou falando com ela. Estou no Discord. Exato. Se eu estiver no Discord, o Discord, ele por essência, ele é síncrono, né? Ele é uma baita ferramenta, mas ele é síncrono, porque é o áudio que você gravou na hora, né? Se eu não me engano é assim, a gente não usa Discord, mas quando a gente foi optar, a gente não optou pelo Discord porque ele é síncrono. Você pode até estar ali, meio que o áudio aberto o tempo todo, as pessoas conversando como se estivesse aqui no escritório, então eu estou falando, você está me ouvindo, já está respondendo. Mas essa é uma comunicação em tempo real. A comunicação em tempo assíncrono, digamos, acho que o melhor exemplo para entender é o e-mail. Né? Porque quando você manda um e-mail para alguém, você não manda um e-mail para alguém e fica lá olhando, né, a tela esperando uma resposta imediata. Você sabe que você está mandando aquela mensagem, ela vai ler no tempo dela e ela vai te responder. Se por acaso é algo muito urgente, ela não te responder ali dentro de, sei lá, tantas horas, você vai arrumar outras formas de tentar conectar com ela, mas você nunca manda um e-mail já esperando uma resposta imediata. E uma comunicação assíncrona, ela traz um pouco disso. Só que é muito difícil você fazer uma comunicação assíncrona, por exemplo, numa ferramenta de chat. Então, hoje é muito comum a gente ver empresas fazendo a gestão da equipe no WhatsApp.
Só que no WhatsApp você está mandando uma mensagem, de repente você mandou outra mensagem, de repente já mudaram o tópico, e aí quem está entrando na conversa agora tem que ficar scrollando para cima, descobrir como a conversa foi desenvolvendo, para aí ela poder contribuir, e aí isso gera, né? Eu queria falar de ferramenta, né? A gente falou de 3 pilares, falta falar os outros 2 pilares. Eu queria falar de ferramenta, mas antes de falar de ferramenta, deixa eu falar uma coisa que eu vejo acontecer, né? Então, não tem certo, não tem errado, eu tô falando que a gente lida com algumas emoções no dia a dia. Então, por exemplo, se você me mandar uma mensagem, quando eu ler a mensagem, você vai ver que eu li porque vai ficar azulzinho. Aí tem muita gente que vai lá e desliga isso. E aí você fica pensando assim, será que essa pessoa, ela tá lendo minha mensagem e escolhe não responder, finge que não viu, ou vai responder depois, ou o que é. E aí isso vai gerar emoções e pressuposições, porque a necessidade nossa é, se ele leu, ele precisa responder, e a gente fica criando essas demandas e essas exigências, né? E aí você vai ter gente no time que marca a notificação, gente que não marca, ou você manda uma mensagem, você vê, a pessoa está online, mandei uma mensagem, né? Cara, deu 5 horas, ela saiu do online e não respondeu minha mensagem. Aí você fala, pô, como assim, né? Ela tava online, mandei a mensagem justamente porque aí a gente fica ali, vira meio que um vigia, né? Eu mandei a mensagem porque a pessoa tava online. Aí a pessoa não olhou minha mensagem, né? Aí, quer dizer, não sei se ela olhou e não quis responder, não sei se ignorou minha mensagem, né? E isso gera quebra na cultura, gera quebra de confiança, né? Gera quebra de laços, né? Legal. Uma coisa que a gente gosta de fazer, e aí é quase como se fosse uma certa dança, né, entre o síncrono e o assíncrono, é onde a gente fala, né? Por padrão, a gente está assíncrono. Ou seja, a gente manda mensagens sempre contextualizadas. Então, hoje, a ferramenta que a gente optou por utilizar na nossa empresa chama Basecamp. E o Basecamp, a gente usa ela por quê? Porque ela, para comunicação assíncrona, ela é fantástica, assim. Você realmente consegue criar um tópico de mensagem, você consegue formatar bem a mensagem. Então, se você quer colocar título, colorir, botar um vídeo, botar uma imagem, tudo isso você consegue realmente transmitir a mensagem de uma forma muito clara e as pessoas contribuírem ali dentro desse mesmo tópico. Então, a gente utiliza essa ferramenta e essa forma de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, em diversos projetos, você tem aqueles daily syncs, né? Ou seja, aqueles encontros diários para passagem de status, onde você vai falar o que você fez de ontem para hoje, qual que é o seu plano de hoje para amanhã, se tem alguma coisa ali te bloqueando. E isso é interessante por quê? Porque quando você começa a pensar até em rotinas um pouco desincronizadas, quando você marca esse encontro diário, esse encontro é como se fosse um encontro sagrado para todo mundo que faz parte daquela equipe. Então, se a gente marcou que é 2 horas da tarde do Brasil, todo mundo, às 2 horas da tarde do Brasil, vai estar naquele encontro. E até o nosso próximo encontro, todo mundo tenha exatamente 24 horas até esse nosso próximo encontro. E ali a gente fez uma série de combinados do que a gente espera de cada um até o nosso próximo encontro. Se você vai realizar aquilo à tarde, no outro dia de manhã, de madrugada, etc., isso para a gente é menos relevante desde que a gente chegue no próximo encontro e a gente tenha, né, essas coisas acontecendo e evoluindo. E, ao mesmo tempo, esse é o momento em que a gente consegue, às vezes, destravar coisas como essa, onde eu te mandei uma mensagem, a pessoa não respondeu às vezes, mas eu vou ter esse momento de síncrono, né, com ele, e aí eu vou poder, às vezes, destravar alguma coisa, de falar, pô, eu te mandei a mensagem lá, você ainda não respondeu, mas eu preciso dessa resposta aí ainda até tal horário, porque isso está bloqueando o meu dia. E você consegue ter a atenção dessa pessoa para resolver isso. Só que o que é interessante de você fazer coisas como essa é que você começa a refletir um pouco mais o que é realmente urgente e o que não é urgente. Porque senão é fácil a gente falar, pô, mandei mensagem, eu quero resposta imediata. Mandei mensagem, eu quero resposta imediata. Mas às vezes você não precisava daquela resposta imediata e você está tirando prioridade de algo que era realmente imediato. Então, só o simples fato da gente avaliar de, pô, eu vou encontrar com essa pessoa daqui a 2 horas. Eu preciso parar ela agora ou consigo esperar até daqui a 2 horas? Como é que eu lido com a ansiedade? Porque eu gosto de mandar mensagem, eu gosto de ser respondido na hora. Como que eu lido com isso? Eu, no final do dia, eu me adaptei com isso, tá? Eu me adaptei com isso, mas no começo me fazia muito mal. Pra mim, depende da pessoa, assim. Tem algumas pessoas que eu preciso que me respondam na hora. E aprendi isso com o Rogério. O Rogério, ele mandou mensagem, tem que responder na hora. Então, eu tô fazendo qualquer coisa, o Rogério mandou mensagem, eu vou parar pra responder. A não ser que eu tô no meio de uma reunião, mas
eu paro para responder. Sabe? Mas Sabe aí a eu vou confusão? só- Sabe uma confusão? Desculpa aqui. Claro. É uma confusão que eu tenho, porque a gente tem a legislação brasileira, né? E a legislação brasileira é uma porcaria, a legislação trabalhista, né? Ela foi feita para um tipo de trabalho, hoje o trabalho é diferente e ela não foi adaptada para o trabalho. O trabalho tem que se adaptar à legislação, a legislação se adaptar às novas formas de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu estou muito acostumado, né, a mandar uma mensagem e não esperar a resposta de imediato. Se eu quiser uma resposta imediata, eu ligo. Boa. Certo? Legal. Se eu Sim. quiser uma coisa imediata, eu cato o telefone e ligo. Aí as pessoas não atendem e eu fico puto. Mas tá tudo bem. Né? Só que como eu tô muito acostumado no assíncrono, então às vezes eu acordo 6 horas da manhã com uma ideia brilhante, aí eu fico, mando uma mensagem às 6 horas da manhã, isso vira uma prova para amanhã o cara entrar com um processo contra mim, ou espero dar 8 horas da manhã para poder mandar essa mensagem, porque no Brasil você vai falar que se você receber uma mensagem 10 horas da noite, você vai falar que aquilo é horário de trabalho. É muito conflitante. Ó, esses dias eu mandei uma mensagem pro João, era 00:30. Cara, eu vi um negócio, achei bom, legal. Pum, mandei a mensagem pro João, 00:30. Mas o João, ele é cargo de confiança. Então, na legislação, isso eu dou. Mas se fosse para alguém que não fosse cargo de confiança, cara, Não, e pra eu tu mando ver- essa mensagem, eu seguro essa mensagem até amanhã. E para ver como tu pensa nisso, porque tu mandou pro celular até do trabalho. Geralmente a gente se comunica mais até pelo pessoal. E porque eu costumo falar pelo pessoal às vezes com o Marcelo, só que quando é a situação assim, o Marcelo até pensa, ou às vezes até inconsciente, em vez de mandar pro pessoal, ele mandou pro do trabalho. Pro trabalho. Pra né? que eu não visse naquela Porque é tipo assim, não tô exigindo que você olhe agora, né? Eu só passei agora pra eu não perder o flow. Sabe? Vou ficar guardando essa informação na cabeça, amanhã eu esqueço dessa informação. Sim. Mas essa é uma questão interessante, né? Porque você vê que a gente teve, né, uma série de discussões sobre isso bem recentemente, principalmente aí por conta da pandemia, onde a galera estava se sentindo conectada 24 horas por dia e principalmente por muita da comunicação do trabalho acontecer pelo WhatsApp, tudo se misturou demais e aí começou a ter essas questões de caramba, a pessoa tá me mandando mensagem 10 horas da noite, meia-noite, totalmente sem noção, etc. Só que é interessante porque a gente olha para resolver algo imediato que estava todo mundo sofrendo com isso e não dá para negar. Mas quando você começa a olhar com o futuro do trabalho, tendências, né, de trabalho, você começa a ver que, de novo, voltando para a comunicação assíncrona, trabalhar com pessoas em diferentes horários, diferentes fuso horários, isso vai se tornar cada vez mais comum. Claro. E quando você começa a ter pessoas em diferentes fuso horários, para aquela pessoa mandar uma mensagem meia-noite seu, isso vai ser super comum, porque isso pode ser meio-dia do horário dela. E é o horário que ela terminou de resolver alguma coisa e ela precisa já né, desovar aquilo, passar para frente e seguir a vida dela. E aí você começa a estar acostumado a receber mensagens, na verdade, a qualquer hora do dia. Só que o problema não é receber a mensagem a qualquer hora do dia. O grande problema é como você lida com as mensagens que você recebe. Então, se hoje a gente está o tempo todo permitindo que essas mensagens cheguem até a gente via celular que está do lado da nossa cama e com todas as notificações ativadas, né? Via computador que o tempo todo as coisas estão aparecendo lá e bombardeando, você está o tempo todo vivendo no tempo dos outros, porque a qualquer momento que alguém mandar uma mensagem, aquela vai chegar até você e aquilo vai interferir no seu dia. Então a gente precisa lidar com isso, saber lidar com isso e treinar as pessoas da nossa equipe a lidarem com isso. Só que a partir do momento que às vezes a gente cobra o imediatismo dessas pessoas, logo elas não vão conseguir desligar a notificação. Porque se eu não responder imediatamente, aquela pessoa vai ficar indignada e aí tá. Então olha como isso mexe em diversas coisas. Eu aqui, queria né? pedir pro comandante que tá ouvindo a gente, se você vai se adaptar, não vai ter jeito, eu acho que não vai ter jeito, uma hora a gente vai se adaptar com o que eu chamo de híbrido. Mas um dos pilares é comunicação assíncrona. O que significa uma comunicação assíncrona? Síncrono é em tempo real. Assíncrone é mandei, na hora que der, me responde. Então, essa é uma das primeiras coisas que tem que ter na sua cultura, né? E aí, comandante, eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o Programa EAG. O Programa EAG é constituído de 3 fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanto que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai
ter 2 aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, 3 dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Enfim, deixa eu te falar uma coisa. Então você falou dos 3 pilares. O primeiro pilar era mentalidade remote first. Mentalidade, primeiro eu penso no remoto. Segundo pilar, infraestrutura digital. Infraestrutura digital, e aí eu tenho que ter ferramentas. No teu caso, você usa Basecamp, algumas empresas usam o Discord, outras empresas... Quem usa o Discord já não está pensando remote first. E aí vai dar cultura, né? E isso é importante, porque às vezes um determinado time precisa de uma determinada cultura. Outras equipes da mesma empresa talvez não precisem de uma cultura tão de imediatismo. Então a gente precisa ter esse combinado entre a gente, e até dentro dos nossos treinamentos a gente tem uma pirâmide que a gente gosta de compartilhar, que é uma pirâmide onde você diz, por exemplo, quais ferramentas utilizar em quais momentos. Então você consegue dizer que na base, essas são as ferramentas para uma comunicação assíncrona, e elas são utilizadas nesses contextos. No topo da pirâmide, a gente tem uma ferramenta elegida para momentos de emergência. Mas, de novo, é emergência ou é, tipo, uma leve ansiedade? E você tem que saber usar sabiamente, porque se tudo é emergência, nada é emergência no final. Né? Então, isso te faz pensar sobre isso. Legal. Então, remote first... infraestrutura digital, comunicação assíncrona. Número 4, gestão sem vigilância. Gestão sem vigilância. Cara, pensa naquele cara que fala, é o olho do dono que engorda o gado, que é o... ele é carcereiro, né? O carcereiro. Pensa no... Eu sempre falo essa frase, é o olho do dono que engorda o gado, né? Aí você fala, o cara que pensa desse jeito, porque é uma crença instalada dentro das pessoas, né? Ele vira um carcereiro. Ele tá olhando todo mundo ali, né? O carcereiro. E vira prisioneiro. Porque se ele sair, ferrou. Né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Né? É muito ruim esse negócio. E as pessoas que acreditam nisso têm esse lance da vigilância mesmo, né? Sim. Tem que abrir... E é interessante gestão porque, sem vigilância, eu gostei dessa parada. Isso vem, né, se você for pensar, do que a gente está acostumado, que é trabalhar dentro de um escritório e saber exatamente a hora que a pessoa chegou, se ela bateu até ponto, o relógio de ponto, né? Pô, que saco esse negócio de relógio de ponto. Se ela ficou o dia todo ali na frente do computador, comportadinha, fazendo aquilo. A gente gosta muito de ver o movimento, né? Então, se a gente vê uma sala de reunião com todo mundo em movimento, aí é o sonho de qualquer liderança, porque aí as pessoas estão realmente engajadas ali. Então, a gente tem muito essa questão, né, de estar vendo o movimento, estar vendo as pessoas ali ativas para a gente falar, o trabalho está acontecendo. Só que vale lembrar, né, que estar no escritório não é sinônimo de estar sendo produtivo. Isso. E a gente precisa ter formas de analisar isso e realmente metrificar isso. É que é uma cultura voltada para entrega, não é uma cultura voltada para horas trabalhadas, né? Uma mentalidade diferente. Exato. Eu acho que no Brasil é muito difícil, porque a nossa CLT, ela tem uma mentalidade do trabalho, na minha opinião, né? Eu não sou o dono da verdade, mas é uma mentalidade de trabalho de 1940, né? E que não se adapta aos tempos de hoje. Por exemplo, eu vejo o negócio do relógio de ponto. Cara, pra gente como gestor, se o cara tem inconsistência no ponto, nosso ponto eletrônico, tudo, se o cara tem inconsistência, o Ministério do Trabalho pode chegar aqui e me multar porque tem uma inconsistência, porque o funcionário não registrou o ponto em tal horário e não sei o quê. Aí beleza. Aí assim, isso é autonomia do funcionário. Mas quem é multado é a empresa. Aí você, como empresa, quando o funcionário tem inconsistência, você tem que chegar lá, dar uma advertência verbal, depois dar uma advertência escrita, depois suspende o funcionário. Pô, que saco esse negócio, né? A gente faz com que um trabalho se torne um negócio que é um negócio natural. Se você deixa, vem o Ministério do Trabalho, você toma uma multa gigantesca. Sim. Hoje, felizmente, já estão tendo mudanças, tá? Na CLT, que permite a gente ter essa relação de trabalho mais voltada a projetos, a entrega, né, a resultado do que simplesmente hora de trabalho. A gente não gosta de aprofundar muito na questão da legislação, porque nós não somos advogados, então a gente sempre traz a gente tem um advogado vindo ali. Então, ele pode falar aí com mais propriedade aí, mas a gente já tem, né? Já tem coisas que a gente está se adaptando para isso, e aí é muito
mais uma, né, opção, uma escolha da empresa querer seguir para esse caminho ou não. Eu acho que tem que ser a escolha ambas, né? Porque vai ter funcionário que vai falar, não, a empresa quer fazer isso porque quer que eu trabalhe mais hora, não quer pagar hora extra. E vai ter gente que vai falar, cara, que saco esse negócio, tem que ficar registrando horário para entrar e para sair. É aquele lance da mentalidade, né? Quando você encontra o colaborador com a mentalidade, que tem a mesma mentalidade da empresa, beleza, né? Quando você encontra um dono de empresa que tem aquela mentalidade encaixada no modelo de trabalho do dono que engorda o gado, não vai funcionar. Então você tem que contratar funcionários que se encaixam nessa mentalidade. Aí dá fit. Legal. Né? Senão não dá fit. Então a gente falou de quatro, gestão sem vigilância. E aí uma coisa, só para complementar essa questão da gestão sem vigilância, é interessante pensar, né, dessa evolução, porque quando a gente foi para o 100% remoto, a gestão com vigilância, ela se permaneceu. Então, muitas lideranças, muitas empresas tentaram, né, até colocar softwares para entender exatamente o que as pessoas estavam fazendo, quais ferramentas elas estavam utilizando ao longo do dia. Que ela mexe no computador. Exatamente. Então, tudo isso é a gente trazendo essa vigilância para dentro da casa das pessoas. Então, a gente, em vez de estar falando, por exemplo, de métricas, KPIs, né, OKRs, indicadores, etc., a gente está tornando a nossa empresa um grande Big Brother. Né? Então, acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter, principalmente se a gente está indo para um caminho, né, de ter uma cultura de trabalho remoto onde a autonomia ela é a chave para que tudo isso funcione. Então, acho que esse seria aí, né, o quarto pilar. E o quinto pilar é a gente ter rituais, né, de conexão e produtividade e bem-estar entre as pessoas da nossa equipe. Isso é super, super importante porque acho que uma das maiores queixas que a gente tem quando a gente fala de trabalho remoto e principalmente a experiência que as pessoas tiveram durante a pandemia é falar, cara, eu tô com saudade de encontrar com as pessoas, eu sinto saudade do cafezinho ali, daquele encontro informal, né, daquela conversa que rola no corredor e etc. E isso, de fato, trabalhando à distância, as coisas elas não vão acontecer de forma tão espontânea assim, porque você não está aqui do lado para esbarrar com a pessoa, tá ali, encontra com ela no café e já puxa um assunto. Então, a gente precisa ter, né, tanto rituais na nossa empresa que incentive isso, quanto até pessoas responsáveis em fazer isso. E hoje tem um papel, né, quase que uma nova profissão. E tem que ter orçamento para isso, né? Também. Porque eventualmente você vai fazer uma convenção anual, você tem que trazer todo mundo, pagar passagem, reservar hotel. A gente acabou de fazer agora. Né? Semana passada, a nossa empresa toda estava aqui em Florianópolis, a gente alugou uma casa ali no Campeche e estava todo mundo ali com a gente passou uma semana juntos. Então a gente faz isso 2 vezes por ano. Né? A gente faz uma vez a cada semestre. Pessoas na equipe? Hoje a gente está em 16 pessoas. Mas é engraçado, assim, a gente pensa, pô, beleza, um time pequeno desses dá, mas a gente tem vários casos de 1.200, 2.000 pessoas fazendo isso. Só que aí já é algo, de novo, intencional. A gente precisa ter muita intencionalidade para fazer esse tipo de coisa. Então, volta também... A cultura, remota ou não remota, ela tem que ser intencional. Sim. Ela tem que ser intencional. Muitos donos de empresa falam, eu não tenho tempo para cuidar da cultura. Cara, a cultura é um negócio intencional. Você cuida. Eu tenho um monte de ritual aqui. Eu chego aqui, eu passo todas as salas, entro na sala. Quem tá feliz, levanta a mão e fala eu, porque eu tenho uma cultura de cara. Quem é feliz produz mais. Legal. Então eu tenho esse ritual, eu faço isso. As pessoas esperam isso, né? Cultura de estudar, então a gente cria os rituais, talk. Aí eu crio um ritual intencional para as pessoas estudarem, né? Então a cultura ela é intencional. E eu acredito que criar os rituais num trabalho onde a gente pensa remoto, cara, tem que ter o ritual, porque é mais difícil no remoto, né? Sim. Eu acho que no mais difícil é, enfim, né? É uma mentalidade, né? Eu imagino que seja, talvez não. É só porque a gente não está acostumado. É só porque a gente não está acostumado, né? Mas tem que ser intencional, vamos criar, vamos trazer as pessoas uma vez por ano, 2 vezes por ano. E aí volta para a questão do remote first, né? De priorizar a experiência de quem está remoto primeiro. Porque se a grande maioria dos nossos rituais, eles priorizam quem está no escritório, a gente está deixando quem está de fora não participar desses rituais. Né? E aí já começa a criar esse distanciamento. Eu faço o grito de guerra da minha casa. O pessoal tá aqui no escritório fazendo o grito de guerra, eu tô no Zoom, abro meu áudio, grito igual um louco lá, yes! Eu acho que os vizinhos falam, quem que é esse doido aí gritando? E a gente foi se adaptando, né? Então, até quando a gente ficou... A gente faz grito de guerra remota, muito louco isso. Exatamente, até quando a gente ficou home office 100%, né? Remoto 100%, bem no início da pandemia, a gente continuou fazendo grito de guerra. O Marcelo falou que a gente fez as confraternizações, a gente deu um jeito através de algumas plataformas, até inclusive conteúdos que a gente acompanhou de vocês, de como que a gente mantinha a rotina de comunicação com o time. Então tinha lá
no Telegram, todo mundo respondia quando começava a trabalhar, quando parava de trabalhar, pra gente ter um pouco dessa conexão. A gente foi adaptando algumas coisas. Algumas coisas funcionaram bem, outras não funcionaram tão bem, mas é essa mentalidade, né? A gente, naquela época a gente voltou a uma mentalidade, vamos incluir todo mundo. Só que depois passou isso, voltou pro esquema híbrido e a gente acaba se perdendo algumas coisas. Dei o exemplo das reuniões ali que aconteceram muitas vezes. Mas, por exemplo, a gente fazia happy hour. O que a gente fazia? Mandava cerveja para casa de todo mundo. Para quem toma álcool, mandava cerveja. Para quem não toma álcool, mandava cerveja sem álcool. Mandava vale, mandava algum... A gente fazia isso, né? E aí, por exemplo, quando a gente volta pro presencial, quando vão receber os novos reagendos, a gente faz aqui um café, não sei o quê. É só para quem tá aqui, né? Para quem tá em casa, e não manda lá um vale para ele comprar o café, não põe a câmera para ele entrar no Zoom e falar, estamos recebendo funcionário novo, entra aí. A gente não faz isso. Então, e é aquilo, né? É igual a gente foi falando dos dois modelos híbridos. A gente tem um que é mais office first, outro mais remote first. E os dois são possibilidades, mas o mais importante é que a gente tenha consciência total dos efeitos colaterais de cada um dos caminhos. E aí a gente ficar tranquilo com isso, porque às vezes a gente está indo num e querendo que as consequências, os efeitos sejam do outro, e a gente fica se frustrando. Agora, quando a gente tem esse entendimento, a gente fica mais em paz em relação a isso. Você já fez vários projetos, né, de grandes empresas implementando o trabalho remoto. Você pode dar algum exemplo pra gente de empresas? Eu sei que você já trabalhou em empresas como iFood, Cato, OLX. Você pode dar algum... Você tem a comunidade lá dos líderes, né? Comunidade de líderes remotos, né? Comunidade de líderes remotos. Vocês trocam muita informação. Tem alguma experiência que funcionou muito bem e alguma experiência que, deu problema, demorou para adaptar ou não conseguiu adaptar e desistiu? Tem alguns exemplos desses? Legal. Isso é bem interessante porque o que é interessante de ter uma comunidade dessa é porque a gente está ouvindo histórias, né, de pessoas de diferentes contextos, diferentes tamanhos de empresa, né? É o que a gente está falando aqui. Hoje a nossa empresa, a gente tem 16 pessoas lá. É um nível de complexidade. Agora, quando você fala de outras organizações como essa, você está falando de organizações com 1.000, 3.000, 5.000 funcionários. Mas os princípios, muitos deles estão sendo aplicados nesses diferentes contextos de diferentes formas, né? Então a gente teve agora um caso recente, até a própria OLX Brasil, eles voltaram, trouxeram uma aula pra gente na comunidade, compartilhando lá vários dos aprendizados e de ações que eles foram fazendo. E uma das coisas para eles que eles perceberam até foi que eles foram, né? Eles voltaram inicialmente com essa intenção de voltar para um híbrido meio office first ali, né? De ter alguns dias do pessoal ir pro escritório, etc. E já nas primeiras semanas eles já começaram a ver alguns resultados já não tão legais assim. Justamente esse sentimento, né, de que duas culturas estavam começando a serem criadas, né, e aí existia uma certa aceitação, não aceitação de algumas partes ali de pessoas da equipe. E com isso eles começaram a investir cada vez mais justamente nessa cultura remote first e falar, não, vamos fazer isso realmente fazer acontecer, né? E isso foi muito interessante porque eles começaram a rodar uma série de pesquisas lá dentro, até de pesquisa de satisfação pós-implementação disso, né? E como que estava a aceitação da galera em relação a esse modelo. E o que é mais interessante disso é porque a gente volta de novo para aquela conversa, né? De que o trabalho remoto é permitir que as pessoas trabalhem de onde elas se sentem mais felizes e produtivas. Então, acho que o grande resultado no final vem do poder de escolha que você dá para as pessoas. Tem até um TED Talk, né? De um economista de Stanford, que ele acompanhou a implementação do trabalho remoto numa empresa chinesa, e eles fizeram isso, né? Eles falaram, cara, um grupo vai ficar em home office, outro grupo no escritório, beleza? E aí ficaram lá e aumentou a produtividade de quem estava no escritório, etc. Aí depois, numa segunda etapa desse mesmo experimento, eles falaram, cara, agora não tem obrigação. Esse grupo pode decidir se quer vir para o escritório ou quer trabalhar de casa. E aí o que já tinha aumentado, eles dobraram a produtividade. E aí você realmente cai para isso, porque muitas vezes a gente traz as pessoas para trabalhar no ambiente e a gente não está explorando o máximo potencial dessas pessoas. Então, acho que quanto mais a gente consegue trazer, né, para esses contextos de realmente dar essa possibilidade para as pessoas, a gente realmente está criando uma cultura remote first. E aí eu acho que, né, a gente tem esse caso, tem o caso, por exemplo, da Lojas Renner S.A., que é interessante, né, você pensar nisso, porque Lojas Renner S.A., você pensa, a primeira coisa que você vem na cabeça, né? Loja presencial. Tem loja presencial, tem varejo, diretoria, como é que você vai fazer? Mas aí você tem todo o back office, né, e o back office você pode trazer essa cultura, você pode trazer todos esses
dos rituais. Então, isso foi legal porque eles imediatamente ali após o treinamento, eles já estavam fazendo vários, e o que é interessante dessas organizações é que eles fazem todo depois uma cartilha de implementação de como que é a nossa cultura a partir de agora, ou pelo menos o que a gente quer buscar. Né? Acho que a XP é uma galera que está na nossa comunidade, né? Eles já beberam a nossa fonte. Claro que o resultado lá, eles têm muito mérito de várias coisas que eles fizeram, mas uma ação que eles fizeram que a gente admira muito e acha muito legal é que durante a pandemia, por exemplo, eles criaram como se fosse um e-book, né? Da XP do futuro. E o que isso é interessante? Porque se você pergunta durante a pandemia se as pessoas estão felizes, se elas estão gostando daquele modelo de trabalho, muitas delas, na verdade, não, né? Você está passando vários perrengues ali, você está com saudade das pessoas e etc. Mas e se a gente fosse imaginar a XP do futuro? Qual que seria, né, o ideal? E você começa a sonhar, você começa a desenhar lá na frente o que isso pode ser e você começa a buscar isso, né, a passos que você vai dando. Então, várias das organizações estão fazendo isso, né, de implementar essa cartilha e mostrar. Cara, a nossa cultura essa cartilha vai ser assim. Eu acho que vai ser inevitável, vou ter que fazer uma cartilha dessa. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Funciona para todo tipo de empresa? Cara, eu diria... Deixa eu até ver se tem mais perguntas aqui. Eu diria que funciona para quase todos os tipos de empresa, mas não funciona para todos os tipos de equipe. Né? Então, acho que por exemplo, esse exemplo que eu falei agora da Lojas Renner S.A. é um exemplo desse. Você dificilmente, né? Claro, né, para lojas físicas ali, presenciais, que tem a loja de varejo, tem a parte de atendimento, você vai precisar ter aquele ambiente físico ali acontecendo. Mas, às vezes, para o back-office, aquilo funciona. Às vezes, para uma equipe específica do back-office, aquilo funciona. Então, acho que é importante a gente tentar, às vezes, não generalizar tudo dentro de uma organização, porque às vezes uma área não pode, então nenhuma pode, né? Então é realmente a gente entender quais são as áreas mais elegíveis e às vezes começar por ela, até para que elas inspirem outras áreas às vezes. Às vezes tem áreas que a gente fala, cara, essa área eu acho muito difícil, mas às vezes dá. Tanto é que se você fosse pensar num pré-pandemia, era a desculpa que a gente mais ouvia quando a gente falava sobre trabalho remoto, é muito legal, mas para minha empresa isso não funciona. Para a cultura que eu tenho, isso não funciona. Para o tipo de atividade que eu faço, isso não funciona. E de repente, em 2 anos que você tem que sair do outro lado, de repente, funciona. Então, será que realmente não funciona ou será que a gente não está querendo jogar energia e fazer isso acontecer? Então, vale sempre, né, essa reflexão e o tempo todo que a gente está se desafiando, a gente encontra soluções. E existem já soluções de empresas, de lojas físicas que vendem coisa e que não tem um atendimento presencial. Né? Então, você chega lá, você atende lá por aqueles robozinhos de telepresença, você fala, opa, eu sou brasileiro, né? Tem uma loja em São Francisco, né? Que eles vendem justamente esse robozinho. E aí você chega lá, o robozinho chega e você fala, sou brasileiro, então eu quero alguém que me atenda em português. E aí ele já busca no mundo inteiro quem que fala português que está online naquele momento. E às vezes você vai falar com um brasileiro que está morando na Indonésia que está online naquele momento, ele vai te atender. E aí você vai receber todo o atendimento ali e a pessoa vai falar, tá, beleza, você quer comprar? Tá, agora eu vou liberar o botão, uma porta ali vai abrir, você pega o objeto e leva embora. Então olha como você já consegue trazer até o atendimento de uma forma totalmente digital, à distância. E isso abre muitas possibilidades, porque você fala, às vezes eu preciso ter um atendimento 24 horas. E aí você vai colocar pessoas para trabalharem na madrugada aqui, ou você poderia, às vezes, ter alguém que está num outro fuso horário e vai estar trabalhando no horário comercial de lá, felizão, né? Do que, às vezes, alguém que vai estar trabalhando aqui na madrugada, não tendo mais vida social, né? Vivendo de uma forma muito mais precária para fazer legal, esse trabalho. Você falou disso daí. Aí, quando você falou disso daí, me ocorreu aqui, tem uma loja nos Estados Unidos, e ela é assim faz tempo, né? E eu adoro essa loja, é a B&H. Sabe que é BH Fotos, né? O brasileiro vai falar BH Fotos, é B&H. E aí, assim, você chega lá, o cara tá te atendendo presencial, tá? É a cultura presencial. Aí você vai, você escolhe um item, você vê o item na tela do computador, ou enfim, você vê o item, você escolhe o item, aí você fala assim, eu quero esse aqui. Aí o cara vai lá, pum, daqui a pouco vem um negócio assim, rodando assim num robô, ele vem numa esteira, um negócio muito louco, todo andando em cima, assim, daqui a pouco, pum, chega na tua mão aquele negócio. Você fala assim, que louco isso, né? Agora, imagina que eu podia fazer isso sem ter ninguém me atendendo, né? Mas eu não sei se o robô que pega ali no estoque ou se alguém que coloca na esteira para aquilo andar. Posso ter alguém trabalhando presencial e a pessoa que está me atendendo não precisa estar presencial, né? A pessoa que está abastecendo ali o estoque, alguma coisa, ela pode estar presencial. Essa equipe, ela é presencial. E o cara que está me atendendo ali naquele momento, ele não é presencial. Eu já vejo isso nos condomínios, né? Então tem condomínio que você chega, você tem um porteiro lá dentro.
né? Tem condomínio que você chega, você aperta o botão, alguém vai te atender de qualquer lugar do mundo, Sim. vai perguntar o que você quer, vai tocar um interfone na casa e vai abrir a porta para você entrar. Sim. E a pessoa não está físico, isso economiza custos, né? Sim. Então você vê, vários segmentos conseguiram criar uma adaptação. E é uma questão de educação do cliente interno, que são os funcionários, e educação do cliente externo, né? Então, você tem que educar o seu cliente que ele vai vir na sua loja e ele vai ter um atendimento muitas vezes autônomo, muitas vezes por um robô, porque tem clientes que possam não gostar se eles chegarem e tiverem a primeira impressão. E aí talvez tenha que construir um contexto para isso e tudo mais. Eu, por exemplo, hoje, se eu vou nessa loja e, putz, cara, eu queria ter alguém para me atender, para pegar na mão, para mostrar. Mas é porque eu não fui educado a ir naquela loja a ser atendido por um robô que vai ter uma pessoa. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho de educação com os nossos clientes, né? Como que ele vai ser atendido, qual que é o tipo de recepção que ele vai receber quando chegar na nossa loja ou no nosso local, né, físico. Então, acho que também tem esse detalhe que é educar as pessoas internas, mas também os clientes externos que eles vão precisar comprar de ti. E eles têm que se adaptar àquilo também, né? Mas sabe que eu acho que as pessoas vão se adaptando? Por exemplo, quando eu vou no Jerônimo. No Jerônimo, quando eu vou fazer o meu pedido hoje, não tem ninguém para fazer o meu pedido. Eu que faço o meu pedido. Sim. Eu que faço o meu pedido. No Imperatriz. Se eu quiser ir no Imperatriz aqui e não ser atendido por ninguém, eu vou lá, faço minhas compras, passo no caixa sozinho e vou embora sozinho. Isso. Você já tem na Amazon Go, por exemplo, nos Estados Unidos, que você não passa nem no caixa, né? Você bota as coisas e vai embora. Bota as coisas no carrinho, quando você passa lá o RFID, lê tudo, já cobrou, já debita do teu, isso aí do teu cartão. Cara, é incrível. Mas o que é legal é isso, é porque o fato da gente trabalhar dessa forma, né? Ele vai empurrando a mudança, vai empurrando a inovação. Então, tanto de tecnologia que foi desenvolvida só nesses últimos 2 anos, porque a gente teve que se adaptar muito rapidamente tudo isso, é incrível. Então você vê, por exemplo, o próprio, às vezes, filtro de microfone, né? Porque qual que é um grande desafio de quem trabalha remotamente? Às vezes eu vou trabalhar, às vezes num café, ou às vezes vou para um coworking, e tem milhões de pessoas falando ao meu redor, fica aquele barulho, eu entro na reunião e fica todo mundo ouvindo as pessoas falando ao meu redor. E hoje você já tem tecnologia que ele faz esse filtro num microfone comum. Ele consegue tirar todo esse ruído ao seu redor e você fica focado aqui. Então, são essas coisas que vão, né, trazendo essas melhorias para que o nosso dia a dia trabalhando seja muito mais tranquilo, muito mais eficiente. Cara, eu ficaria aqui mais um tempão, Não, tem né? muita Mas, coisa. enfim. A gente pode entrar em um monte de perguntas polêmicas. Tá? Funciona para o comercial, funciona para o marketing. Qual cara que funciona melhor? Tem muita pergunta que dá para fazer. Eu acho que o comercial funciona, né? A gente já teve essa experiência, essa experiência, né? Não, funcionar, a operação funciona, mas será que presencial dá mais resultado? Online dá mais resultado? Então, aí tem a mentalidade. Com certeza, mas são perguntas que a gente pode fazer numa segunda versão desse podcast com o Rafa. E, cara, foi sensacional. Cara, assim, o Rafa, muitas coisas. Né, vocês têm a comunidade de líderes remotos, faz as consultorias com grandes empresas. Para quem quiser saber mais, quiser aprofundar, ou quem está nesse momento de transição, onde te acha? Como que faz? Qual é o jeito que as pessoas têm para te achar? Legal. A gente está muito presente nas redes sociais, então é só procurar a gente lá em @beofficeless, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Se você estiver no YouTube, a gente vai colocar aqui Beofficeless para você digitar certo. Se prepara, né? Porque o nosso conteúdo ele é provocador, assim, então as pessoas amam ou odeiam, assim, mas eu acho que é super importante, né? De ser tocado esse assunto. Agora eu vou fazer uma provocação aí, né? A gente tem no nosso podcast muitos empresários e muitos líderes que trabalham. E às vezes você vai ter o choque de cultura do empresário, que eu tendo a acreditar que a maioria dos empresários ainda são conservadores nisso, tá? E eu tendo a acreditar que tem muitos colaboradores que querem trabalhar remoto e acha que pode produzir mais, não sei o quê. Então, qual é a minha provocação? E eu não estou falando que está certo ou está errado. Se você é um líder, encaminha isso para o dono da tua empresa, tá? E você que é o dono da tua empresa, encaminha isso para o teu líder e depois vocês trocam uma ideia a respeito para abrir essas possibilidades. Boa demais. Né? E não esquece também de dar um like, né, Marcelo? Tem que dar um like, né? Dá um like, dá um gostei aqui no YouTube. Se você estiver no Spotify, classifica a gente, dá um gostei. Compartilha, tira um print, marca @Marcelo Germano no Instagram, mostrando que você está ouvindo esse podcast. Mas não esquece de dar o like, porque a gente produz esse conteúdo
para te entregar muito conhecimento, mas a gente quer em troca esse like, porque esse like vai ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdos legais. Coraçãozinho. Tudo, né? Sininho Comentário ativado, aqui. comentário. Qual isso. foi o teu comando desse podcast? Se você tá aqui no YouTube, assistindo nós três aqui, qual foi o teu comando? Escreve aqui embaixo. Escreve, eu quero ver 20 comentários aqui, só com os comandos de vocês. Só com os comandos sobre o trabalho home office. E se você tiver no Spotify, ó, eu quero ver esse episódio como muito compartilhado. Ajuda nós. Porque se tiver muito compartilhado, o Spotify distribui para mais pessoas. A gente tá em 8º. Hoje a gente tá entre os 8 melhores podcasts de negócio. E pra gente isso é muito legal, porque quem tá na nossa frente tem uma audiência 10 vezes maior que a gente. Pensa só, a gente tem uma audiência 10 vezes menor e a gente tá em 8º. O 7º tem uma audiência, eu não diria que é 10 vezes, mas é quase isso. O 7º, o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º, o 1º tem uma audiência 10 vezes maior que a nossa. Então isso mostra que dentro dessa categoria negócio, a gente gera valor. E a gente vai subir com isso com a ajuda de vocês, né? E isso vai permitir com que a gente produza conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, compartilha. A gente tem uma meta de virar primeira, né? Então, ajuda a gente aí, pô. Ajuda nós. Marcelo, Rafa, foi legal demais. sensacional. Esse assunto, ele tem muitas coisas que a gente pode falar. A gente basicamente focou nos 5 pilares, né? Uhum. Mas tem mais coisa. Tinha mais dúvidas. Mas enfim, quero dizer que foi um prazer inenarrável, Rafa, te receber aqui. Foi mesmo. Marcelo, dividiu mais uma vez a mesa de podcast com você. Comandantes, mais uma vez, não esqueçam do like. Qualquer dúvida também é só mandar mensagem no direct do @Marcelo Germano ou do Empresarial Gerenciável. E também pode botar comentários, dúvidas aqui no YouTube. E, por fim, eu fui. Você foi? Eu fui. Então, tchau. Tchau. Eu fui também. Então fomos. Valeu, Um Rafa. abraço. Até mais, gente.